Nós vamos dar início ao segundo seminário preparatório rumo à nossa 17ª jornada Política da Psicanálise na Era do Direito ao Gozo, onde hoje nós vamos contar aí com uma conferência do Dr. Milton Binotto sobre o tema da homogeneidade e exceção na política. Esse é um tema que nos orienta, procura trazer elementos para que a gente possa trabalhar a partir do primeiro eixo de investigação da nossa jornada, que é a política para todos e a exceção do sintoma. Então, nós vamos começar aí a animar essa discussão a partir desse eixo com a conferência do Dr. Milton Binotto, que o Ram vai apresentá-lo para nós daqui a pouco. Eu gostaria de antes de dar uma notícia, que é uma chamada aos trabalhos, que da próxima vez que nós vamos nos encontrar no terceiro seminário preparatório, já estaremos encerrada o período do envio dos trabalhos, que é do dia 1º ao dia 20 de agosto, onde vocês devem encaminhar o trabalho para o e-mail da Lilane Pacheco, que é a coordenadora científica da nossa jornada. Então, nós estamos aguardando o trabalho de vocês, que aproveitem aí as férias de inverno para esquentar a produção de texto e nos mandar a comunicação de vocês a partir de situações clínicas ou institucionais relativas aos 4 eixos da nossa jornada. A gente pede para que vocês possam deixar bem claro a qual eixo o trabalho está se dirigindo. Maiores informações sobre o modo do trabalho, como ele deve ser enviado, está no nosso blog, que vocês podem acompanhar pelo Facebook, Twitter. Então, vou passar agora a palavra ao Ram para ele apresentar o nosso conferencista da noite. Antes de mais nada, é um prazer para a gente poder contar aqui novamente com a presença do Milton Binotto, professor do Departamento de Filosofia da UFMG, com pós-graduação e uma pesquisa importante sobre os temas do republicanismo, do renascimento, com publicações que também são importantes nessa área. A mais recente delas se chama As Aventuras da Virtude, publicado em 2010 pela Companhia das Letras, estudos sobre Maquiavel, sobre o tema da corrupção, da política, da filosofia política. Essa vai ser uma segunda oportunidade de escutar o professor Newton aqui na escola, Ele esteve aqui conosco em 1995, uma conferência que ele fez um trabalho sobre uma referência do Lacan ao pensador Léo Strauss, e o livro Perseguição à Arte de Escrever, que foi a conferência do professor Newton, foi publicado na opção lacaniana número 16, em 1996. Então é um prazer ter o professor Newton aqui novamente, além de colaborador aqui nas nossas reflexões, amigo de vários de nós aqui. Então vamos ouvir as reflexões dele sobre esse tema da homogeneidade e exceção na política. Boa noite, eu queria então, para iniciar, agradecer o convite que me foi feito pela Escola Brasileira de Psicanálise, professor Fernando, meu amigo Orlando Mandil. Muito gosto que eu venho falar aqui para vocês essa noite, embora não tenha sido tão fácil assim enfrentar o tema que me foi proposto, a ideia, enfim, dessa relação dessas dois conceitos, duas noções, nós vamos ver se são conceitos, de homogeneidade e da exceção. A primeira dificuldade para tratar esses dois temas é porque, na verdade, não são dois temas clássicos
da linguagem da filosofia política, que, junto com a ética, talvez, seja na filosofia, né, uma das áreas que conserva, se não no mesmo sentido, pelo menos um vocabulário muito estável. Né? Nós continuamos a falar em grego, né, filosofia política, continuamos a falar em democracia, enfim, participação, cidadania. No caso, né, a dificuldade desses dois conceitos é que, de fato, né, nós temos que construí-los, né, encontrá-los numa certa trajetória de problemas, porque não se fala necessariamente nem de homogeneidade, nem de exceção, salvo em contextos definidos, quase todos eles já né, no contexto do século XX e nos dias de hoje. Então, o que eu me propus a fazer com vocês aqui essa noite é fazer um caminho, não, claro, extensivo, mas um caminho que me permitisse elucidar a gênese desses dois problemas. Né? Como, finalmente, para terminar, eu proponho, pelo menos, fazer algumas sugestões de como esses dois temas se relacionam, né, nos dias atuais. De que maneira eles, digamos, compõem uma problemática atual, né, dos nossos dias, não só para a filosofia política. Bom, o primeiro passo, então, é limpar um pouco o campo e ver do que não se trata quando nós estamos falando da figura da exceção. O primeiro risco, e aí talvez cuidado meu, né, que não tem formação, né, na área da psicanálise, é evitar um equívoco que poderia nascer, que a ideia da exceção pudesse se referir ao comportamento de indivíduos. Esse é um perigo presente, digamos assim. Quando nós analisamos, nós pensamos, né, o século passado e a atualidade, sobretudo quando nós, por exemplo, somos tentados a ver em fenômenos extremos da vida política contemporânea, estou pensando, né, nos fenômenos totalitários, né, sob a ótica, né, dos atores principais desse fenômeno. Nos anos 70, isso foi muito tentador, porque você tem uma sequência de biografias do Hitler, né, tem uma grande biografia nos anos 50, do Alan Bullock, depois nos anos seguintes, né, nos anos 60, foi o momento da aparição desse trabalho que ainda é conhecido até hoje, do Joaquim Fest. Isso deu origem, nos anos 70, o que a gente convencionou chamar de psicohistória. Né? Era a ideia de que pudesse ser possível elucidar os mecanismos desses regimes, enfim, os acontecimentos, né, extremos do século, né, XX, a partir, né, de uma análise do que a gente poderia imaginar, né, das personalidades, né, dos grandes ditadores, dos grandes atores. Então, a exceção, nesse caso, da psicohistória nos anos 60, 70, dizia respeito aos atores e a maneira como parecia, digamos, poder esclarecer uma análise da personalidade, da trajetória individual de cada um deles, poder esclarecer o fenômeno político enquanto tal. Eu acho que esse não é um bom caminho. Há uma crítica de um historiador chamado Weller, que ele fez logo no final dos anos 70 a isso. Ele dizia, bom, né, não vamos misturar as coisas porque a gente acaba fazendo má história e má psicanálise. Né? Ele propõe abandonar essa ideia para então formular e, enfim, deixar vivo a questão dos regimes totalitários enquanto tal. Por que eu começo a falar dos regimes totalitários? Porque, naturalmente, é onde a gente mais facilmente tem a tendência a identificar uma exceção, né, tanto do ponto de vista dos próprios regimes, que né, são acontecimentos diferentes daqueles, né, que assistimos em outras épocas da história, e porque, né, tanto no caso da Itália, do Mussolini, quanto no caso, né, do Hitler, quanto no caso do Stalin, é muito visível essa presença, né, digamos, da personalidade. Né? Então, vou descartar essa ideia. Acho que ela não nos serve aqui para grandes coisas, salvo para provocar equívocos. Bom, então, qual que é o problema que me resta agora? Primeiro, né, ver, como eu disse, não se trata de um vocabulário típico da filosofia política, nem homogeneidade, nem exceção. Né? Mas também, né, não se trata de desconectar completamente essas noções de uma trajetória conceitual, né, de uma gênese conceitual. E essa gênese, né, implica, em primeiro lugar, né,
a ideia da homogeneidade do corpo social, né, isso que marca, digamos assim, um pouco nossos dias, seria visto por um pensador grego, por exemplo, como uma extravagância. Né, como uma extravagância, porque, né, no caso dos gregos, a igualdade que definia um dos regimes, no caso a democracia, né, ou pelo menos como um dos regimes possíveis, né, para o corpo político, né, ela dizia, na verdade, respeito a um número restrito de pessoas, né, era a diferença que compunha o corpo social e não a identidade, senão de um grupo restrito. Né. Portanto, né, a ideia de uma homogeneidade fora de uma identidade restrita não fazia o menor sentido. Né. Iguais eram, né, alguns poucos iguais. E isso podia ser dito, né, digamos, sem, obviamente, hoje, imagine, né, alguém propor hoje, né, essa ideia, né, de que a igualdade concerne poucos. Né? Bom, no caso grego era exatamente isso que dizia. Né? A igualdade diz respeito, né, a poucos. Né? No caso, pensando mais especificamente em Aristóteles, ele reconhecia, por exemplo, que definir essa condição de igualdade dos cidadãos era algo difícil. Né? Ele hesita em torno da definição de um conceito de cidadania, né? Mas, de qualquer maneira, nunca lhe ocorreu a ideia, a ele Aristóteles, de que todos os que habitavam a cidade pudessem ter o mesmo estatuto jurídico. Né? Nesse sentido, né, a diferença era constitutiva da cidade, não a homogeneidade. Né? É verdade que o tema da homogeneidade pode ser, pelo menos de forma implícita, apreendido na questão da escravatura. Porque, não nos equivoquemos, Aristóteles, o escravo, não vai ter direito à cidadania, não tem a menor hipótese de que um escravo possa ter direitos políticos. Isso está fora de questão. O que lhe atormenta um pouco é saber se o escravo pertence ao mesmo gênero que o homem livre. Então, a questão não é política, né, não é uma questão de direitos, ela não se põe dessa maneira, mas, digamos, subrepticiamente, o problema da homogeneidade se apresenta, e nós vamos ver que isso é importante mais tarde, para o nosso tempo de hoje, se apresenta no nível do biológico. A questão aristotélica não é se o escravo é melhor ou pior, enfim, ele é escravo, ele pode ser pela força, pode ser de várias maneiras, mas a pergunta é, ele pertence ou não ao mesmo gênero? Então, quer dizer, a homogeneidade, quando ela aparece como possibilidade ou problema, ela aparece no nível do biológico, não no nível político, nem mesmo no nível da casa. Um segundo aspecto para pensarmos essa condição de desigualdade que rege, né, a sociedade grega, né, e rege as sociedades antigas de modo geral, é a separação rígida, né, e hoje muito se fala nisso, né, entre a esfera da casa e a esfera, né, da cidade, a esfera da política. Né. Ao pertencer irremediavelmente à esfera da casa, escravos, mulheres e crianças não podiam aspirar a papéis relevantes, né, ou que sugerissem pertença, digamos assim, a uma esfera de decisão do corpo político. Né? Resumidamente, né, os regimes gregos, quaisquer que fossem eles, eram baseados na afirmação de diferenças e, na verdade, na recusa da homogeneidade do corpo social. Então, o conceito interessante aqui, para que nós possamos guardá-lo para a modernidade, é que a ideia de igualdade, ela se combina, na verdade, no nascedor da reflexão ocidental, com a ideia da diferença. A ideia de homogeneidade, ela apenas perturba a reflexão de Aristóteles, trata-se disso, perturba quando ele imagina esse problema, será que o escravo, né, de fato, ele é substancialmente diferente dos outros seres humanos. Seres humanos considerados, né, como bios, né, portanto, só como corpo. Essa questão para por ali, né, e ela vai ser reencontrada bem mais à frente. Né, quando nós vamos ver, na modernidade, o problema da igualdade, ele mesmo se transforma. Quanto ao problema da exceção, né, nós podemos localizá-lo no mundo antigo, mais especificamente, numa figura que era a figura do legislador. Né, a figura do legislador, nomotetes, quer dizer, de onde vem, né, nas línguas modernas todas herdaram isso, que a gente esquece, né? O legislador, se a gente, né, partir do meio é isso, é o que dá leis. Né? Essa é a ideia, né? O lawgiver, enfim, as línguas modernas conservaram essa ideia do que dá a lei. O que interessa aqui? Né? O que interessa para nós aqui hoje
que essa é uma figura da exceção. Né? Por quê? Porque normalmente, como é que você tem duas tópicas fundamentais, não vou me demorar nisso, mas você tem a tópica propriamente do fundador, né, do laicista, que é aquele sujeito que viajava, né, o grego que, enfim, que viajava e levava um pouco a cultura grega e estabelecer colônias. Nós vamos deixar essa é uma forma de fundação. A forma que interessa aqui é o seguinte: uma cidade em crise, né, como é que você resolve isso do ponto de vista das suas leis? Você chama um legislador, aquele que dá leis. Né? Agora, o que o legislador faz? Ele dá leis e, se ele tiver juízo, como diz o Solon, né, ele cai fora. Porque ele não pode, né, viver, né, sob leis que ele mesmo criou. Então o Solon diz, né, eu dou leis e ele sai, né, quando ele faz a reforma de Atenas, né, da Constituição de Atenas, ele sai, vai para o Egito, parece que era chique naquela época ir para o Egito, né, todo mundo que prezava ia para o Egito, e ele vai para o Egito. Porque o que ele percebe? É que a figura da exceção só tem existência, também ela, fora da cidade. E é por isso que a gente se surpreende, por exemplo, que os gregos, autores gregos, falam com uma certa frequência de legisladores históricos, como é o caso de Sócrates, legisladores míticos, sem fazer muita diferença. É porque, na verdade, não tem nenhuma diferença para eles. Né? Ambos são personagens fora do tempo dos homens, fora da cidade. Então, se é um mito ou se é uma realidade, nos dois casos, não há um saber desse personagem que possa ser trazido para dentro da cidade. O saber se mostra como obra. Então a gente não pode julgar o legislador. Não, pode julgá-lo perfeitamente pela sua obra. Então pode ser absolutamente objetivo nisso. Só que a exceção é aquilo que está fora da cidade. Né? A figura mesmo da cidade é o que? Fazer as muralhas. O legislador é aquele que fecha a cidade com as leis e cai fora. E se ele não cair fora? Aí a gente está na figura extrema do tirano. O tirano, com muita frequência, inclusive historicamente, é aquele, né, que dá as leis e passa a viver sob a égide das mesmas leis. É evidente, né, que essa figura da exceção é também a figura limite da própria vida política. Quando isso ocorre, né, é essa figura que Platão, né, enfim, descreveu também, que está no limite, né, em que ele já não é mais, né, propriamente humano, é aquele que, né, que dorme com a mãe, né, Platão disse explicitamente isso, e comete todos os absurdos, sugerindo, né, que você está na fronteira do humano, né, que você sai fora. Então a exceção nesse sentido, quando ela aparece, né, para o pensador grego, ela se situa fora da temporalidade da polis. Ela não se situa, portanto, nessa fronteira, e por isso que a gente pode, resumidamente, talvez dizer que não havia uma ciência do legislador, pelo simples fato de que ele não habitava o espaço e o tempo no qual é possível uma ciência dos homens, uma filosofia ou uma ciência. Ele habita fora. Então, a exceção é aquilo que fica fora. Mas, inciso, não aquilo que não pode ser julgado. Ela pode ser julgada pelo ato, pelo fato, que ela produziu a legislação concreta, né? As leis concretas e o efeito dessas leis. Né? O que não pode se julgar é o saber daquele que, enfim, instituiu. Por isso, quando Numa, né, em Roma, dizia conversar com as ninfas de noite, na manhã seguinte, né, ditava leis, não interessa se as ninfas eram, né, de carne e osso ou da sua imaginação. A crença, a gente pode imaginar que os gregos são bobos, né? Esse Numa passava a noite na farra e depois vinha falar, enfim, que tinha escutado, né, as ninfas. Então veja bem, se ele passou a noite na farra ou não tinha a menor diferença, porque esse momento, né, de qualquer maneira, está fora da cidade. Ele não tem como ser transmitido. Bom, eu queria guardar essas duas ideias, eu comecei lá, não tanto para fazer esse exercício de uma espécie de separação do nosso tempo dos gregos, porque essa separação, digamos, né, a gente, salvo em dias muito especiais, a gente sabe que não mora na Grécia Antiga. Né? E esse não é um ato também de nostalgia da Grécia, né? É um ato de conversa. Conversa com um lugar teórico no qual essas duas figuras da homogeneidade e a exceção não fazem sentido, senão dessa maneira que eu tentei apontar com vocês.
qual que é a nossa tarefa? Entender por que essa figura veio a fazer sentido para os nossos dias. Como o problema da homogeneidade e o casamento dele com o problema da exceção podem fazer sentido para nós hoje. Não é só porque nós não somos gregos, mas é porque uma mudança opera-se na sociedade, mudança tal, né, que está tanto na raiz de fenômenos contemporâneos do consumo, quanto na raiz também, nós vamos ver, de fenômenos políticos, né, extremos, no caso dos regimes totalitários. Bom, o caminho é um pouco mais longo, no entanto, né, porque na modernidade nós vamos ter um cruzamento de ideias, né, que vão tornar, vão alterar a pergunta mesmo da homogeneidade, para, curiosamente, no final da nossa conversa, nos devolver para a ideia da homogeneidade como a homogeneidade dos corpos. Para que esse caminho seja possível, é preciso lembrar que uma ideia, né, com frequência se associa à ideia da identidade moderna, que é a ideia de nação, né, ela é uma ideia, primeiro, bom, na sua formulação mais geral de um grupo que tem uma certa identidade, é uma ideia medieval, mas, né, é a partir do século XIX que a ideia de um Estado-nação, né, passa a fazer sentido como, né, a obra maior do campo da política que os homens podem cumprir. Mas, veja bem, né, o Estado moderno, ele também não nasce sob o signo da igualdade. Ao contrário, quer dizer, o Estado moderno nasce, né, também ele sob o signo da diferença e de uma grande diferença. Né? Não só dos corpos constitutivos do Estado, mas da cabeça do Estado, ou no caso, né, do rei, e do resto do corpo político. Então o Estado moderno, ele se funda na ideia, não da busca pela igualdade, mas ele se funda na afirmação da diferença. Né? Afirmação, né, primeiro, da diferença, né, entre cada um de nós e Deus, e, né, mais importante, né, a diferença de cada um de nós para o soberano, né, que herda, digamos assim, né, supostamente o lugar de Deus, ou, né, é o seu, né, essa palavra aparece em alguns textos, assim, é o seu representante. Né? Qual que é a importância disso? Porque também nesse universo não há como falar, né, de homogeneidade, uma vez que o mundo real era constituído por ordens diferentes, cada uma com a sua especificidade e a sua função definida. Ocorre que o próprio rei é cindido, né? Estou retomando um estudo, certamente alguns de vocês conhecem o Kantorowicz, né? O duplo corpo do rei. O próprio rei, ele é cindido num corpo físico e num corpo místico. Por isso ele pode ser ao mesmo tempo esse representante, né, de Deus e um homem. Né? Então essa diferença faz com que nós sejamos parte de um corpo político, mas não do corpo do rei. Só o rei pode ter essa dupla corporeidade, ser corpo físico e ser corpo místico. É evidente que o problema da hereditariedade do poder passa, né, por saber quem herda o corpo místico. Evidentemente ninguém precisa herdar, né, o corpo físico, né, você tem que ser herdeiro do corpo místico. E esse corpo místico garante exatamente o contrário do que será, né, digamos, o vetor da modernidade, que é a igualdade. O Estado moderno se funda, portanto, né, inicialmente, né, por um que a gente chama normalmente de um modelo teológico-político de justificação, que implica, né, uma separação entre a cabeça e o corpo. Né? E essa separação ela pode, então, se estender no próprio corpo, por isso que faz sentido simbólico, evidentemente, mas faz sentido nas sociedades, né, governadas por um monarca, que você tem uma casta, né, determinada com privilégios, que você tem estamentos, né, que o corpo nada mais faz do que replicar uma diferença essencial, né, que é essa diferença entre, né, o monarca, né, o rei, na sua dupla corporeidade e, né, o corpo dos homens. Se o Estado moderno encontra, então, no modelo teológico-político a sua justificação, é preciso lembrar que há um outro problema subjacente, que é aquele propriamente da soberania. Né? A soberania, ou seja, né, o problema da origem do poder. Porque desde o final da Idade Média, né, há um duplo modelo para se pensar a questão da soberania. Um modelo, esse, né, do teológico-político, que é o modelo descendente, né, de Deus para baixo, né, mas
é uma tópica medieval, o tardo medieval, se quiserem, está lá em Marcelo de Pádua, né, que é a ideia do modelo ascendente, né, ou seja, que o poder se funda no povo. O que é importante observar é que as duas afirmações esbarram na dificuldade de dar dimensão temporal, né, à origem desse poder, seja porque Deus não habita necessariamente o nosso próprio tempo, seja porque o povo é por demais abstrato para que nós possamos nomeá-lo, digamos assim, na realidade empírica. Os dois modelos, curiosamente, né, têm que resolver um problema semelhante, qual seja, né, aquele que nós já encontramos lá atrás na exceção, que é passar de uma ordem fora do tempo para a ordem temporal. Né? Bom, todo o poder está no povo, ótimo, frase perfeita. E aí? Como é que eu torno histórica essa frase, ou esse princípio? Da mesma maneira, todo o poder está em Deus, tem o mesmo problema. Quem interpreta Deus? Saber, portanto, fazer essa passagem para dentro do tempo é, né, o problema típico, né, da soberania. Né, problema constituído lá no final da Idade Média e que vai, né, do ponto de vista teórico, encontrar vários e vários debates quando esse tema da soberania, né, já com Baudin, mas principalmente com os contratualistas, vai ocupar a cena. Então, o que é interessante nessa genealogia é que, se nós observarmos, nós temos um Estado que se constitui factualmente, né, sob a égide de um modelo teológico-político, né, portanto, um modelo descendente de soberania, né, e uma reflexão política que, já no final da Idade Média, passando por Baudin, começa a se interrogar, né, sobre o que seria um poder, né, originário do homem. Todas as teorias contratualistas vão tentar, então, né, refazer o percurso do homem até o próprio homem na natureza. Reencontrar o próprio homem para que aí talvez eu possa solucionar esse enigma da passagem, né, de um tempo fora da história para o tempo da história. É claro, né, gente, que todos, tanto em Hobbes quanto em Rousseau, não é importante, de fato não é importante saber se o estado de natureza existiu ou não. Isso foi muito tentador no século XVIII, essa coisa de encontrar menino lobo, né? Tem até um filme do Truffaut a esse respeito, né? Essa fascinação, né? Pessoas que teriam vindo da vida selvagem para a vida civilizada. Mas isso é um pouco curiosidade. O que importa nesse caso, né, é como fazer desse homem de natureza o fundamento de uma experiência, né, que ela é temporal, a experiência do contrato. Esse é o ponto. Né? De novo, o ponto de passar aquilo que não é histórico para aquilo que é histórico, ou seja, a vida, né, em comum na história. Ora, em Hobbes há um grande ganho, né, um ganho que chega até nós, né, chega até a filosofia do direito atual, qual seja a ideia de que toda forma de contrato é um artifício humano. Toda forma de contrato implica, né, que há um fundamento de igualdade, mas um fundamento de igualdade que não pode ser transferido para todo o corpo político. Então Hobbes tenta uma solução engenhosa, que é: nós somos iguais na natureza, pouco interessa se isso é hipotético ou não, né? Mas para que nós sobrevivamos a nós mesmos é preciso que nós reconheçamos uma desigualdade, né, que é a instituição do soberano. O soberano em Hobbes, portanto, né, embora o modelo não seja teológico-político, né, ele é um modelo que reconhece na diferença o seu fundamento. É preciso, né, é como se eu dissesse: bom, não tem Deus, mas eu tenho que fazer um Deus mortal, que é o Estado. Eu tenho que reinventar o lugar de Deus. Eu tenho que reinventar, né, não como figura da totalidade, do absoluto, mas como figura da diferença. É preciso reinventar o lugar de Deus para reinstaurar uma diferença que seja, aos olhos dos homens, uma diferença, né, absoluta. Ou seja, o soberano tudo pode. É claro que nos debates sobre propriamente a filosofia hobbesiana, tem toda a questão de saber se afinal a gente pode ou não se revoltar, quais são os limites desse soberano, enfim, a bibliografia hobbesiana é cheia desses debates. O importante é, se funcionar, digamos assim, o contrato hobbesiano, né, o soberano é diferente do restante do corpo. A figura que o Hobbes usa, né, a ideia do Deus mortal.
Daí aquela figurinha da primeira edição, tal, né, certamente vocês conhecem, uma carinha, depois um corpo todo constituído por pessoinhas. Né? Por quê? Então, é uma espécie de modelo, né, teológico-político laicizado, né, sem Deus. Né? Mas ainda assim na diferença. Ainda assim, né, ele permite, né, e quer ser, né, apenas a expressão de uma ação humana. O outro pensador importante nesse trajeto, que é Rousseau, aí sim a noção de igualdade vai ter uma outra formulação. Porque ela vai, né, acabar por ser, factualmente, a luta, né, pela igualdade entre membros do mesmo corpo político. Como em Hobbes, ele parte da ideia de que, na natureza, os homens são iguais. Mas, contrariamente ao pensador inglês, Rousseau acreditava que os homens são bons em seu estado natural e se corrompem com a introdução de vínculos entre eles, em particular com a introdução da propriedade privada. Mas isso não é o nosso tema, né? O contrato, nesse caso, passa, nessa lógica, a ser não o momento da plena restauração do homem em sua condição natural, porque isso é impossível, mas a criação de um conjunto de leis que, a partir de então, será responsável, né, pela instauração da igualdade e da liberdade como centros da vida em comum. Qual que é a grande novidade que aparece em Rousseau? Primeiro, você quebra essa reprodução do lugar do soberano, né, como uma cópia laicizada de Deus. Em segundo, você, né, introduz um casamento, né, que para Rousseau é indissolúvel entre a ideia de igualdade e a ideia de liberdade. Por isso aí, pessoalmente, eu acho que essas interpretações que querem fazer de Rousseau pela afirmação do Estado, né, um pensador, né, de uma matriz autoritária, a mim me parece não se sustentar por uma razão simples, porque em Rousseau nem a igualdade se sustenta sem liberdade e nem a liberdade se sustenta sem igualdade. Então, é esse casamento que vai, né, portanto, né, marcar em Rousseau, né, ao mesmo tempo, o acordo com as teorias contratualistas, ou seja, é preciso buscar na natureza do homem a origem da própria obra do homem, mas em segundo lugar, né, em Rousseau, é preciso dissociar-se, né, dos modelos teológico-políticos, sejam laicizados ou não. Né? Nesse caso, né, se nós podemos falar em homogeneidade em Rousseau, e aí a palavra vai ter um outro sentido pela primeira vez, né, ela se refere ao fato de que todos são iguais perante uma lei que decidiram, né, ou decidimos, se quiserem, né, adotar no momento em que nós contratamos. Ou seja, né, a igualdade de direitos é que torna o corpo político homogêneo, mas apenas na nossa dimensão cidadã, e não enquanto indivíduos. Então, é preciso ver que em Rousseau há uma reprodução dessa diferença que o Cantor Ovidius apontava, né, no modelo teológico-político entre, de um lado, o corpo místico do rei, né, e o corpo físico. Em Rousseau é como se ele desdobrasse esse esquema, mas para dentro, né, na verdade, né, da cidade. Ou seja, né, nós temos uma dimensão propriamente política, que é a dimensão da cidadania, e somos indivíduos. E a obra do Rousseau, né, é atravessada, digamos assim, por esse sentimento do conflito inerente a essas duas dimensões. Que nós vivemos ao mesmo tempo e o tempo todo, né, como cidadãos, se habitarmos um contrato livre, e como indivíduos. Né? Não há como suprimir essa dimensão propriamente do indivíduo, ou, né, não há propriamente, por exemplo, como suprimir essa dimensão desejante do indivíduo. Por isso que um dos livros mais importantes do Rousseau, a Nova Heloísa, é ao mesmo tempo muito importante e às vezes muito chato. Ele mesmo achava, às vezes, que no meio do livro, ele às vezes fala assim, o leitor pode estar achando que eu estou me demorando demais. Quer dizer, o leitor, quando ele fala isso, você pode ter certeza que ele está achando que ele está demorando demais. Né? Mas o que ele quer, né, com essa demora, daí, é tentar percustrar, né, esses meandros, né, de uma relação que, se ela encaixar totalmente, ou seja, se o cidadão devorar o indivíduo, ele devora a liberdade do indivíduo. Se o indivíduo devorar o cidadão, né, torna-se um indivíduo meramente desejante, ele devora a igualdade. Né, devolve a igualdade, né, para a igualdade da natureza. Ele sai da política. Então é por isso que em Rousseau, né, tem essa espécie de engenharia, né, dos sentimentos, em que ele fica, né, observando lá, né, na Chata da Julie,
Na Nova Heloísa, essa vida dos sentimentos, né? Enfim, e que no final ela acaba sendo levada, né, da Clarence, que é o domínio dela lá, que ela tenta fazer um domínio perfeito, um domínio dos sentimentos do indivíduo, e ela é confrontada com Genebra, que é uma cidade política. Então, Rousseau é marcado por essa impossibilidade de fazer conviver Genebra com Clarence. Né? Para que o homem seja livre, é preciso que Genebra e Clarence estejam em perpétuo, né, conflito. Com isso, nós chegamos, então, né, a uma consolidação da ideia de igualdade que não existia dessa forma até então. Igualdade que é acolhida, em primeiro lugar, é preciso dizer, no plano do direito. O plano que pode acolher a ideia da igualdade casada com a liberdade é, em primeiro lugar, o plano do direito. Né? Lefort resume isso, né, que é o fruto da Revolução Francesa. Ele tem uma frase interessante, que ele fala o seguinte: o que surge com a Revolução Francesa é, ao mesmo tempo, a definição da cidadania e uma transferência da soberania do monarca à nação. A novidade aqui, né, não são os termos do problema, mas a maneira como eles se relacionam. Assim, nação designa, desde a Idade Média, o quê? Um grupo de pessoas, né, reunidos numa comunidade de hábitos e de costumes, e de um sentimento de pertença a um mesmo corpo político. Ora, com o surgimento, então, do Estado-nação depois da Revolução, o problema parece se deslocar, então, de um ente, ao mesmo tempo corpóreo e místico, para um ente abstrato, construído em torno de uma Constituição. O que ocorre, eu completo com o Lefort, que o povo, pelo menos a partir da Revolução, é um conceito político. Qual que é a nossa questão? E aqui, né, eu começo a me encaminhar, né, para o nosso tema da exceção. É que a nação, ela é um conceito pré-político. A nação, ela marca uma figura da identidade, mas uma identidade que guarda essa espécie de traço místico. Então, a nação é uma figura da identidade, certo, mas não abstrata como aquela gerada por uma Constituição. Então, por que isso é importante? Porque eu diria que a tragédia do século XIX, né, com o fato colonial, né, e a tragédia exponencial do século XX com os totalitarismos, ela em alguma medida, né, vai se nutrir dessa impossibilidade da nação transformar-se num conceito plenamente político. É muito curioso, tem um texto do Renan, que ele tenta esclarecer essa coisa da nação, chama o que é a nação, aliás, o texto tem uma bela tradução feita pelos argentinos, recente, e o texto é muito curioso, porque ele critica os alemães, ele vê, é como se ele viu chegar o hipernacionalismo alemão. Ele critica os alemães porque os alemães, romanticamente, diz ele, se adequam mais facilmente à noção de nação do que à noção de Constituição. Constituição, no sentido comum da palavra hoje, né? Como lugar dos direitos. Né? Agora, curiosamente, qual que é o Estado-nação por excelência do século XIX? A França. E aí, como é que ele define nação? E ele que critica a Alemanha vai dizer é um acordo espiritual entre pessoas vivendo no mesmo território. Então ele entende os riscos do hipernacionalismo na hora que ele vai tentar definir a França para um acordo de espíritos. Ou seja, né, o que ele nos diz até hoje? É uma noção pré-política. É uma noção que pode prescindir do direito para existir. Que uma comunidade espiritual, seja lá o que for isso, né, de qualquer maneira, é uma comunidade que não precisa dos direitos. E não precisa ser tão bravo com o Renan. Claro que nós temos comunidades nas quais participamos que são comunidades parciais. Né? Em que sentido? Elas não têm que gerar direitos. Nem toda comunidade humana tem que gerar direitos. Num Estado moderno de direito, o que acontece é que essas comunidades devem se adequar, né, à norma do direito, no caso a Constituição. Né? Quando se tratam de grupos humanos, isso é mais facilmente definível. Né? Ninguém... Por exemplo, aqui nessa reunião, nós vamos terminá-la fazendo, olha, o melhor é fazer uma Constituição. Essa brasileira está muito ruim, vamos fazer uma Constituição e vamos viver essa turminha aqui, né, sob a égide dessa Constituição. Podemos até falar, mas não é nem muito interessante, nem muito inteligente. Né? O problema é que nação não é um pequeno grupo. Nação tem a mesma pretensão de totalidade, né, que aquela da Constituição, que, no entanto, não reconhece outra origem, senão, como a gente viu desde Hobbes, em contratualismo moderno, que é a vontade do próprio homem.
Então, esse conflito é que vai encenar o conflito dos nacionalismos, né? E vai fazer um novo conflito entre igualdade e homogeneidade. Esse conflito vai se nutrir, né, do confronto entre nação, né, e constituição. Claro que o ideal de uma nação é fazer coincidir uma constituição, um povo, uma língua, um território. Essa é a grande equação do século XIX. A grande equação do século XIX é fazer esse encontro. Um povo, uma língua, um território. Isso é uma nação, uma constituição. O problema é onde que nós vamos encontrar isso? Qual território, digamos, do mundo ocidental no século XIX tem, né, esse encontro de uma nação, né, consumada numa língua, num território, né, e, né, no caso, vou usar a palavra do Renan, num espírito. A maior parte do planeta, na verdade, né, é uma confusão de origens, né, de diferenças, né, de aspirações, né, o que está longe de poder pretender, né, é a ideia de homogeneidade. Ora, todo o problema está que nessa miragem identitária, que raramente se consolida, quase nunca se consolida numa Estado-nação, ao contrário, vai nutrir, né, a partir do século XIX, essa disjunção da igualdade política e da homogeneidade. Porque a homogeneidade, essa se casa com a ideia de nação. Por quê? Porque ela é, a priori, né, uma noção, né, do imaginário e não uma noção do real. Ora, se ficasse apenas na disjunção, né, dessa cena, né, estava bem. O problema é quando, né, de maneira quase subreptícia, essa unidade do corpo político passa a ser reivindicado, né, fora, né, do corpo, né, da própria nação. Eu não sei se eu fui claro. A questão é dizer que nós somos iguais, né, em direitos não é a mesma coisa de dizer que nós somos iguais. O primeiro faz sentido, e faz sentido como produto da obra humana, né? A escolha de um Estado, a escolha de uma lei. O segundo remete para esferas do humano que são pré-políticas, são identidades pré-políticas. O século XIX vai engendrar o quê? Ele vai engendrar esse casamento espúrio entre uma noção de homogeneidade vinda desse fundo quase místico da nação e o corpo político. E é daí que o racismo vai se infiltrar, o antissemitismo vai se infiltrar na cena moderna. Porque a nação passa então a exigir dos seus membros que sejam idênticos, né? Não do ponto de vista do direito, mas do ponto de vista da sua origem, seja ela qual for. Então, às vezes a gente se espanta com o seguinte, quer dizer, o racismo não tem nenhuma base, não só, enfim, biológica, ele não tem nenhuma base de identidade real. Assim como, né, a Alemanha, mesmo nos anos 30, a população judaica da Alemanha era relativamente reduzida, eram 100 e poucas mil pessoas. Uma boa parte dela concentrada em Berlim, por exemplo, na Baviera, né, que é a origem, né, do Partido Nazista, não tinha nenhuma população judaica na Baviera. Então, não é possível que as pessoas não veem, né, quer dizer, que não há um problema real. É por isso que o problema se torna agudo, porque ele não é real. Né? Porque ele se constitui no plano imaginário de uma identidade mística. Então, é a nomeação do outro que permite, então, né, que eu coloque o problema da minha própria identidade. Então, é assim que o tema da homogeneidade penetra, né, no século XX, né, e constitui uma das amarras possíveis, né, das experiências totalitárias. Eu não vou repetir muito longamente as hipóteses do Carl Schmitt sobre exceção, mas ele é um pensador importante, digamos assim, ou pelo menos ajuda muito a entender onde que entra o problema da exceção. Bom, veja bem, o problema da exceção, ele casa-se com a ideia, factualmente, da ruptura, né, enfim, da ordem instituída com as crises sucessivas desencadeadas pela Primeira Guerra ou por outras guerras. Então, o problema da exceção, num certo sentido, ele é grego. Ou seja, né, trata-se de preservar o lugar da lei quando, factualmente, ela está sob ameaça. Sabe qual é o problema? É que se você pudesse, no nosso tempo, conservar o legislador no seu lugar místico,
Isso estava ótimo, mas a modernidade é um percurso da laicidade. Nós não estamos mais dispostos a conceder a um legislador o que os gregos concederam a Solon, né? Dizer sozinho, né, qual é, né, a Constituição. Nós brasileiros tivemos essa tentação, né? Algumas das nossas constituições foram redigidas por uma pessoa só. O nosso Francisco Campos, né, homem de grande inteligência, evidentemente, mas redigiu na casa dele entre uma sopinha e outra, né, e era notável inteligência. Qual o problema? É que ele se colocou num lugar que na modernidade não pode existir, né, que é o lugar do legislador. Então, o problema da exceção vem do fato de que como que eu salvo uma Constituição? Primeiro, né, é um duplo movimento. Primeiro, tecnicamente falando, né, é o chamado estado de exceção. Tenta-se, então, formular, teoricamente, um lugar no qual a Constituição já não vale mais, mas, ao mesmo tempo, eu me coloco no lugar daquele que faz a Constituição para salvar. Espécie de lugar paradoxal. Né? O problema é que, quando eu chego a esse ponto, né, a pergunta deixa de ser, né, o que eu salvo? Né? Afinal, eu salvo a Constituição ou eu salvo a nação? Se fosse a Constituição, eu poderia, se fosse só a Constituição, se a Constituição fosse pensada de fato como um corpo de leis, né, o estado de exceção deveria dar origem ao quê? Né? Ou uma revolução, ou, tecnicamente, um constituinte. Né? Não tem nada de absurdo, não é isso que nós fizemos em 88, por exemplo, no Brasil? Com todos os defeitos, é isso, vai lá, faz uma outra Constituição. Né? O problema é que a ideia de salvar a Constituição, no contexto do Estado-nação, passa a ser salvar a nação. Então é preciso descobrir também aquilo que fez derrapar a Constituição. É preciso nomear objetivamente, né, o inimigo. Ou seja, porque se fosse só salvar as leis, uma Assembleia Constituinte deveria ser suficiente. Mas não é isso, que a ameaça aparece nesse lugar como maior do que, propriamente, a ameaça à lei. A lei não funciona mais, o estado de exceção é essa tentativa, né, de juridicizar essa crise, né, mas ele faz reaparecer essa figura estranha do legislador, e que agora tem que salvar uma identidade, que é a identidade da nação. E aí que a homogeneidade passa a ser, digamos, aquilo que descreve a nação. A igualdade descreve um estado de direito. A homogeneidade descreve esse povo místico. Ora, como é que você, né, vocês conhecem isso muito melhor do que eu, como é que você, né, tem nada melhor para constituir uma identidade que nomear o outro. Nomear o outro como inimigo é melhor ainda. Né? E é esse mecanismo que faz esse extrato do racismo, do antissemitismo do século XIX se casar com o tema da exceção. Né? Porque eu passo a tentar salvar aquilo que está fora do tempo. Né? E eu só posso salvar aquilo que está fora do tempo se eu souber o que eu quero salvar. Ora, o que eu quero salvar é o que eu invento, né, como aquilo que eu quero salvar. E é por isso que né, o racismo, né, nas suas várias formas, não depende de nenhuma consideração objetiva. Não é porque isso ou aquilo, né, os famosos protocolos dos sábios de Sião, né, que era um suposto documento, né, que os judeus teriam feito para dominar o mundo. Bom, parece filme B, de Sessão da Tarde, ruim, né? Veja bem, né, esse é um documento falso, elaborado em Paris pela polícia secreta russa do Tsar. Isso que eu estou contando para vocês, todo mundo sabia. Isso não tem nenhum segredo dos historiadores recentemente descobriram, não tem nada disso, não. Todo mundo sempre soube que era um documento falso. Né? É porque a falsidade ou a verdade do documento aí não tinha nenhum papel nisso. Né? Ele constituía um discurso. Né? Um discurso daquilo que tem que ser salvo. A história do século passado, então, vai ser recheada de exemplos, né, que mostram, né, a tragédia desses encontros, né, entre essas tópicas. Bom, em nossos dias, para concluir, uma tarefa essencial do pensamento, me parece que seja de desvelar as máscaras que passaram, depois da grande tragédia totalitária, a esconder, né, a busca pela homogeneidade. Disfarçada como luta pela igualdade, posição disfarce, principalmente luta pela igualdade do consumo, a homogeneidade esconde sua origem e os perigos que comporta. Pensar a nós mesmos como consumidores é uma nova espécie de identificação pré-política que substitui os laços formais
de pertencimento a um corpo político instituído pelas mãos dos homens. Se Hobbes tem razão em apontar para a importância que tem na vida de todos nós a luta pela sobrevivência, no sentido estrito, e o papel que o Estado soberano pode ter nesse percurso, lutar para consumir, para além do desejo de conservar a vida, escapar do medo, tem um outro significado. Nas sociedades de massas consumidoras, o que vale é o desejo, mas o desejo do corpo biológico, que aparece então como o ponto final do processo de institucionalização da vida em comum, e não, como nos pensadores contratualistas, seu início. Por isso, nossas sociedades, como já viu Foucault, depois Agamben, podem converter a política em biopolítica, pois o próprio homem é reduzido à sua condição pré-política de um corpo, que mira apenas a satisfação imediata de seus desejos quando institui os espaços em comum de convivência. Ao fazer esses tempos, das sociabilidades que são shopping center, é como se recusássemos a polis, para nos reduzir a um feixe biológico dentro de nossas casas. Os gregos, com todas as suas limitações, já sabiam que ao voltar-se para a esfera da casa, os homens abrem as portas para serem governados por déspotas, que justamente olham para a cidade como suas casas. A homogeneidade, que apareceu para alguns pensadores como algo desejável quando se tratou de salvar a Constituição, pela via da exceção, mostra assim a sua face terrível ao transformar-se no instrumento da morte da política. Bom, esse é o percurso que eu queria apresentar para vocês. A gente talvez possa conversar um pouco. Obrigado pela atenção.